Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Leandro Guimarães, Mentor de Estudos. Hoje esse vídeo eu quero ver se eu faço um vídeo aqui mais curtinho. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a cursada de medicina da Universidade Nacional de Rosário. Clica no gostei e se inscreva no canal e vamos lá para mais um vídeo do canal. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho da cursada então da medicina, né? Do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário. Bom, como para os que me conhecem e sabem aí do meu novo projeto, que foi um projeto pensado para o ano de 2022, né, que foi o ano que passou, onde eu já estou no primeiro ano, já cursei o primeiro ano da Faculdade de Medicina aqui na UNR, vim para cá com a Flavinha, né, minha companheira, com a nossa cachorrinha, com a Lili, e nós dois estamos então cursando a Faculdade de Medicina aqui na Universidade Nacional de Rosário. Vivemos em Rosário, então, né, desde fevereiro de 2022, ou seja, no próximo mês completa um ano que estamos em Rosário. Bom, pessoal, é o seguinte, vou falar um pouquinho para vocês aqui como funciona a cursada de medicina na UNR, tá? Para aqueles interessados que tem um projeto como eu tive aí para vir cursar medicina, se interessam pela universidade, se querem saber mais, podem enviar para mim aí nos comentários, entrar em contato, que eu estou à disposição para auxiliá-los, brindá-los com informações acerca do cursado de medicina. Certo, pessoal? Bom, beleza. Vamos lá. Primeira coisa, qual é o objeto de estudo da carreira de medicina da Universidade Nacional de Rosário? O objeto de estudo é o processo saúde, enfermidade, atenção e cuidado. Então, toda a cursada é estruturada dentro desse grande núcleo que é o processo saúde, enfermidade, atenção e cuidado, certo? O eixo principal, então, da carreira de medicina é conhecer para cuidar, ou seja, conhecer o nosso paciente para depois cuidar dele, né? Ou seja, o foco é o paciente, né? Não é a doença e nem o tratamento, o foco é o paciente. E o plano de estudos da carreira de medicina aqui está dividida em 4 ciclos e a metodologia ela é a aprendizagem baseada em problema, né? O Problem Based Learning, que é o PBL, que é uma metodologia da aprendizagem baseada em problemas, tá? Quais são esses 4 ciclos, pessoal? Ciclo de promoção da saúde, que são os 2 primeiros anos. Depois, terceiro ano, é o ciclo de prevenção da enfermidade, certo? Quarto e quinto ano seriam chamados de ciclo clínico, ou seja, onde nós iremos abordar temas que vão nos munir de informações para que nós possamos realizar diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente, né? Então seria o quarto e quinto ano, ciclo clínico. E o sexto ano é um ano de como se fosse aí um internato, né? A gente conhece como internato aí no Brasil, né? Seria o sexto ano na faculdade, na carreira de medicina aqui, seria chamada PFO, ou Práticas Finais Obrigatórias, né? Vai durar aí 9, 10 meses mais ou menos, certo? Ou seja, chegou ao quinto ano, foi aprovado em todas as disciplinas até o quinto ano, você vai, como eles chamam aqui, se receber, ou seja, formou, né? Você já, entre aspas, é médico, mas você precisa passar pela uma aprovação final, que são essas práticas. Então eles vão avaliar nesse ano as suas práticas, certo? Então o sexto ano da carreira aqui é só práticas
onde você vai para centros de saúde aqui, que é como se fosse a nossa ESF, né? Estratégia de Saúde da Família, que é chamada de centro de saúde, né? Hospitais, etc. Ok? Então, seria isso, tá? A divisão aí em relação de ciclos, em relação ao plano de estudos, certo? Como eu já disse anteriormente, a metodologia utilizada é a PBL, né? Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas, onde cada disciplina que nós cursamos, cada grande área que nós cursamos, a gente não chama de disciplina, né? Porque são grandes áreas e dentro dessas grandes áreas a gente vai estudar fisiologia, anatomia, histologia, embriologia, etc., né? Medicina e sociedade. Então, cada grande área apresenta o que chamamos de unidades-problemas. É como se fosse um caso, né? Um casinho, conta um casinho onde nós temos os atores principais, né? E você, a partir dali, vai construir o que a gente chama de brainstorm, ou a chuva de ideias, né? A tempestade mental, a partir de frases, palavras expressas ali nessa unidade de problema. E daí você vai guiar os seus estudos, né? E nós temos um guia de estudos, na verdade, que é o chamado Caderno do Aluno. No Caderno do Aluno, além de dispor sobre tudo isso que eu estou explicando para vocês, o Caderno do Aluno também traz todas as unidades problemas daquela grande área e as respectivas bibliografias, né? Onde teremos que buscar as informações, né? Os livros, nós temos textos obrigatórios também que estão no Caderno do Aluno, podem estar no Caderno do Aluno e também fazem parte da bibliografia obrigatória, textos esses do Caderno do Aluno escrito pelos próprios professores, tá? Então é bem legal aí a questão do Caderno do Aluno, é um guia muito bom, né? Muito bom. Assim, eu tenho críticas em relação à organização do Caderno do Aluno, mas para mim no primeiro ano serviu bem, foi bem legal. Bom, como são os métodos de avaliação, pessoal? Bom, nós temos aí as chamadas tutorias, nós temos os exames parciais, que são provas escritas, múltipla escolha, e nós temos um exame final, uma prova final que é oral, tá? Não é escrito, é oral. As tutorias são obrigatórias, elas ocorrem 2 vezes por semana. No meu primeiro ano, a minha tutoria foi na segunda e na quinta, né? Segunda e quinta de 4 às 6 da tarde, ou seja, 2 vezes por semana, 2 horas de tutoria. Isso é obrigatório. Você tem que ter pelo menos 75% de presença para você ficar como regular aí, né? Se regularizar, né? Então é obrigatório as tutorias. O que é a tutoria? A tutoria, você estará com seus colegas dentro de uma sala que a gente chama de box, né? E o professor vai conduzir ali a discussão acerca da unidade problema que está no cronograma dele ali. Ele tem um cronograma para seguir e a gente tem que ver todas as unidades problemas e discutir sobre elas nas tutorias, né? Então a gente estuda antes e vai para a tutoria já com uma bagagem de estudo para discutir. A gente não utiliza a tutoria para estudar, né? A gente utiliza a tutoria para discutir a respeito. A gente já estuda em casa e vai, né? E existe uma qualificação na tutoria que no final o professor vai te dar. Ou geralmente ele bota em cada unidade problema e faz um apanhado no final e define a sua qualificação, que pode ser insuficiente, suficiente ou muito suficiente, né? Se ele colocar insuficiente, você não consegue se regularizar naquele núcleo, naquela grande área. Os exames parciais também são obrigatórios, são 2, né? 2 obrigatórios, 10 pontos cada, e é de múltipla escolha, prova escrita de múltipla escolha, de 20 a 25 perguntas, né? Em crescimento e desenvolvimento, que é a primeira grande área do primeiro ano, foram 25 perguntas, e em nutrição, que é a segunda área do primeiro ano, foram 20 perguntas. Isso aí varia,
né? Teve anos que eles colocaram até 30 questões, isso varia. Mas de 20 a 25 perguntas, 10 pontos cada parcial, e para você ficar regular, para você aprovar, ficar regular, né, naquele núcleo, é necessário que você aprove pelo menos um desses parciais, tirando uma nota superior a 6 a mais. Se você aprovou em um, você, por exemplo, fiz o primeiro parcial, consegui tirar 6, ótimo, estou aprovado, não preciso fazer o outro parcial, certo? Mas tem um detalhe aí que eu vou falar para vocês, tá? Certo? Bom, e se eu não aprovo nos parciais? Para cada parcial existe o que a gente chama de recuperatório. Então você tem a prova recuperatória do primeiro parcial e a prova recuperatória do segundo parcial, ou seja, tem chances, né, para fazer de novo se você não aprovar, tá certo? Os recuperatórios acontecem só depois do segundo parcial, ou seja, reprovei no primeiro parcial, reprovei no segundo parcial, meu Deus, perdi o ano? Não, você vai ter os recuperatórios, aí vai ter uma data para o recuperatório da primeira parcial, e se você não passar nessa, você ainda tem uma data específica para o recuperatório do segundo parcial. Aí você tem que passar. Se você não passar, está reprovado, né? E o exame final, que é uma mesa oral, que é tomado por 2 docentes, né, geralmente de áreas distintas, e vão ali eleger uma UP, ou vão pedir para você escolher uma UP, você introduz ali a sua UP, e eles começam a fazer perguntas relacionadas ao conteúdo, né? E vão te dar uma consigna final, se está aprovado ou se não está aprovado, qual foi sua nota, etc. Né? E as mesas orais também você tem mais de uma chance, né? Crescimento e desarrollo, se não me engano, são 7 mesas, por exemplo, né? Nutrição são 4 ou 5 mesas, não me acordo aqui, mas não é só uma chance que você tem também, tá certo? Seria mais ou menos isso. Bom, existem 2 classificações finais em relação aos alunos, né? Aluno regular e aluno colóquio. Qual é a diferença? Para que você seja regular, é necessário 75% de assistência na tutoria e uma qualificação de pelo menos suficiente, certo? Pelo menos suficiente. Bom, só um minutinho aí, pessoal. A bateria aqui estava acabando. Vamos lá. De pelo menos suficiente, né? Um S aí de suficiente, beleza? Certo. Em relação aos parciais, você precisa pelo menos de um exame parcial aprovado com uma nota superior a 6. Se você tem essas condições, você é um aluno regular. Vai poder fazer a mesa oral, certo? Ou seja, você só faz a mesa oral se você tiver como aluno regular, que é o mínimo, né, para você aprovar ali, se você tiver essas condições, ou seja, 75% de assistência, qualificação suficiente na tutoria, e um exame aprovado com a nota acima de 6. Agora, qual é a diferença do colóquio? A diferença do colóquio está no exame parcial e na qualificação da tutoria. Para você ser um aluno colóquio, que eles chamam aqui de colóquio, você tem que conseguir uma qualificação de muito suficiente na tutoria e ter os 2 exames parciais aprovados com uma nota maior ou igual a 8, ou seja, eu tenho que tirar nos 2 exames parciais obrigatórios uma nota maior ou igual a 8 e, além disso, ter uma qualificação na tutoria muito suficiente. Aí eu sou considerado colóquio. Qual que é a diferença de colóquio para regular? Não tem uma diferença assim gritante, né, de ser colóquio e ser regular. A única vantagem que existe em ser colóquio é que você tem uma mesa oral a mais, uma chance a mais na mesa oral. Por quê? Na época do exame final, todos os colóquios rendem primeiro. Depois que todos os colóquios passam pela mesa oral, fazem a mesa oral, né, realizam o exame oral,
começa os regulares. E aqueles colóquios que foram reprovados ali, nessa primeira instância, podem voltar a fazer de novo depois que todos os regulares acabarem. Entendem? Então você tem uma mesa a mais, uma chance a mais. Essa seria a vantagem de ser colóquio. Tá certo? Então, pessoal, já falei um pouquinho para vocês aí dessa questão dos núcleos disciplinares. Quais são os núcleos disciplinares que a gente chama de grandes áreas, né? São essas que estão dispostas aí na tabela, né? No primeiro ano nós temos aí crescimento e desarrollo e nutrição. No segundo ano, sexualidade, gênero e reprodução, trabalho e tempo livre, ser humano e seu meio. No terceiro ano, injúria e defesa. No quarto e quinto ano, que é o ciclo clínico, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia e pediatria, e no sexto ano, práticas finais obrigatórias. Além disso, nós temos disciplinas chamadas disciplinas instrumentais, que são obrigatórias, a gente tem que fazer, né? O ideal é fazer até o terceiro ano, já sacar já aprovar aí, fazer essas disciplinas, que é inglês, informática e metodologia. E nós temos as eletivas, né? Tem eletiva do terceiro ano e eletiva de quarto e quinto ano, né? Que corresponde aí a 300 horas, tá certo? Então esse é o currículo. Dentro dessas grandes áreas, desses núcleos disciplinares, dessas grandes áreas, é que nós vamos estudar, por exemplo, as disciplinas: anatomia normal, histologia, embrio, fisiologia, né? Medicina e sociedade, fisiopatologia, patologia, farmacologia, imunologia, microbiologia, paidopsiquiatria, psiquiatria, pediatria, certo? Então essas são grandes áreas onde nós vamos estudar as disciplinas dentro dessas grandes áreas a respeito, com relação aos temas ali propostos para estudo. Tá certo? Seria basicamente isso. E um detalhe aí que vocês podem perceber é que eu pintei aí, né, que eu marquei de vermelho algumas áreas, né, no primeiro, segundo e terceiro. Crescimento e desarrollo, trabalho e tempo livre e injúria. O que é isso? Isso aí, pessoal, são as áreas que te travam para ir para o próximo ano. Ou seja, vamos lá. Se eu não aprovar crescimento e desarrollo, eu não vou para o segundo, certo? Eu posso fazer nutrição, mas eu não consigo avançar para o segundo ano se eu não aprovo crescimento e desarrollo. No segundo ano, é trabalho e tempo livre. Se eu não aprovar trabalho e tempo livre, eu não vou para o terceiro ano. Ou seja, eu posso fazer sexualidade, trabalho e tempo livre e ser humano. Eu posso ficar regular no ano, mas se eu não aprovar nessa disciplina, que seria a disciplina chave, né, principal, eu não vou para o próximo ano. E o terceiro ano é injúria. Se eu não aprovar injúria, eu não vou para o ciclo clínico, que é o quarto ano, né? Ou seja, são disciplinas que te prendem naquele ano. Se você não aprovar, você não vai. Você pode cursar todas do ano, mas se você não passar nessa, você não prossegue, você não segue para o ano seguinte, né? Você não vai para o ano seguinte. Então seria mais ou menos isso, pessoal. Sem estender tanto, né, para explicar um pouquinho como funciona. Espero que o vídeo tenha servido aí para vocês, né? Vou gravar um outro vídeo depois mostrando para vocês o guia de estudo, caderno do aluno, unidade problema, como que a gente faria, por exemplo, uma chuva de ideias numa unidade para unidade problemas, e vou gravar um outro vídeo também mostrando quais são minhas técnicas de estudo, para vocês terem uma noção de como eu organizo aí a minha vida aqui, cursando a carreira de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional de Rosário. Certo? Foi um vídeo bem simples aí que eu tentei fazer para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha, dá o like aí no vídeo se vocês gostaram, ou dá um dislike aí se vocês não gostaram, e segue aí
né? Me siga no canal e ative o sininho das notificações para vocês estarem inteirados aí quanto à questão de novos vídeos. Ok, galera? Grande abraço para todos. Até um próximo vídeo. Tchau!